Blessed people, the Lord Jehovah Elohim, Povo abençoado, o Senhor Jeová Elohim, Jehovah El Shaddai, Jeová El Shaddai, the everlasting God Jehovah El Olam, o Deus eterno Jeová El Olam, the Lord Most High, Jehovah Elyon, o Senhor Altíssimo Jeová Elyon, the sovereign Lord Jehovah Adonai, o soberano Senhor Jeová Adonai, the eternal Creator Jehovah Elohim, o eterno Criador Jeová Elohim, Jehovah El Gibor, the mighty God, Jeová El Gibor, o Deus poderoso, the mighty God of Israel. o poderoso Deus de Israel. He spoke with me this past night, blessed people. Ele falou comigo nesta noite passada, povo abençoado. Now this past night, Agora, nesta noite passada, today the 16th, hoje é dia 16, this past night the 16th of May, the year 2019. esta noite passada, 16 de maio do ano de 2019. The Lord Jehovah Sidkenu, the Lord of righteousness, O Senhor Jeová Tzidkenu, o Senhor da justiça, Jehovah Rohi, our shepherd, Jeová Rohi, o nosso pastor, the shepherd of our souls. o pastor das nossas almas. He spoke with me this past night, Ele falou comigo nesta noite passada, and in a very, very astounding conversation that I want to share with you now, e em uma conversa muito, muito espantosa que eu quero compartilhar com vocês agora, and then open it up a little bit for you. e então abrir um pouco para vocês. And this conversation appertains to the time, the clock that has ticked. E esta conversa diz respeito ao tempo e ao relógio que está correndo. The time that has clocked an entire, almost entire length. O relógio que já percorreu quase que todo o percurso, It portrays and illustrates to this generation ele retrata e ilustra para esta geração that the clock has ticked in heaven and continues to tick. que o relógio está correndo no céu e continua correndo, And it becomes yet another of those signs that should be able to awaken your souls e este se torna um daqueles sinais que devem despertar as suas almas that you may prepare for the glorious coming of the Messiah. para que vocês possam se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Now in this conversation this past night, Agora, nesta conversa desta noite passada, I saw the hand of God the Father himself. eu vi a mão do próprio Deus Pai. I saw the hand of the Lord God the Father himself hand me a rod. Eu vi a mão do próprio Senhor Deus Pai me entregar uma vara. The Lord handed me a measuring rod, O Senhor me entregou uma vara de medir. and I did not know this side of the rod E eu não sabia a respeito deste lado da vara. because this part of the rod, based on the Bible did not mention that. Porque esta parte da vara, baseado na Bíblia, a Bíblia não menciona a respeito dela. The rod, the measuring rod A vara de medir, that the Lord hands down to his prophets in the book of Revelation chapter 11, que o Senhor entregou para o seu profeta no livro do Apocalipse, capítulo 11, actually has at the end a pencil. na verdade, ela tem na ponta um lápis. At the end is sharp as a pencil and sharpened also. Na ponta, ela é afunilada como um lápis e é apontada também. So that when you measure, you mark. You measure, you mark. De forma que quando você mede, você marca. Quando você mede, você marca.
Again, this past night, Novamente, nesta noite passada, the hand of the Lord God Almighty a mão do Senhor Deus Todo-Poderoso handed down to me a measuring rod. me entregou uma vara de medir. A measuring rod was given to me this past night, Me foi dado uma vara de medir nesta noite passada, and I did not know that the measuring rod actually at the end of it is sharpened like a pencil. e eu não sabia que esta vara de medir, na verdade, na ponta dela, é apontada como um lápis. So essentially, Então, essencialmente, as I measure, I mark. enquanto eu meço, eu marco. Where it stops, I mark. The pencil is sharpened, so it marks. Onde ela para, ela marca. O lápis é afiado, por isso ele marca. It's a pencil that does not fade off. É um lápis que não apaga. As for pencil, the way you know pencil today on the earth here. Da forma como vocês conhecem lápis hoje, aqui. But it is a pencil that marks, not a pen, it's a pencil. Mas é um lápis que marca. Não é uma caneta, é um lápis. God's pencil. O lápis de Deus. So, as I measured, I marked. Então, enquanto eu media, eu marcava. And measured and marked. Wherever it stopped, it marked. Media e marcava. Onde quer que ela parasse, ela marcava. God's pencil. O lápis de Deus. And this is the conversation. And then by voice. Então esta é a conversa. E então por voz. By voice. Prior to giving me the pencil. By voice. Por voz. Antes de me dar o lápis. Por voz. The Lord showed me somebody. I could not see him well. O Senhor me mostrou alguém e eu não pude vê-lo muito bem. I was not able to make out who exactly he is. Eu não fui capaz de identificar quem ele é. And he told me, by voice, E o Senhor me disse, por voz, that person que aquela pessoa would build construiria the tribulation temple. o templo da tribulação. Again, by voice, Novamente, por voz, the Lord spoke about the building of the tribulation temple. o Senhor falou a respeito da construção do templo da tribulação. The temple that is built during the Great Tribulation. O templo que é construído durante a grande tribulação. The temple in which the Antichrist will sit, his figure will be. O templo onde o anticristo se assentará. A imagem dele estará. The temple at which the false prophet will also be. O templo onde o falso profeta também estará. The false prophet that will be Jewish will be. O falso profeta que será judeu estará. And this is the conversation the Lord has had with the church and with the nations of the earth this past night. E esta é a conversa que o Senhor teve com a igreja e com as nações da terra nesta noite passada. And just to open it up for you a little bit that you may understand. E para abrir um pouco mais para vocês, para que vocês possam entender, Why the Lord has handed down to me the measuring rod, porque o Senhor me entregou a vara de medir, and at the tip of it is a pencil, God's pencil. a vara cuja ponta é um lápis, o lápis de Deus. So when I measured, I marked. I measured and marked. Então, quando eu media, eu marcava. Eu media e marcava. Because he said, rise up Porque ele diz, levante-se and go measure. e vá medir. So now, Então, agora, the book of Revelation chapter 11, it says the following. no livro do Apocalipse, capítulo 11, ele diz o seguinte, From verse 1. a partir do versículo 1. Revelation chapter 11, verse 1. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. I'm reading now King James. Eu estou lendo agora na versão King James. And there was given me a reed like unto a rod,
E me foi entregue um caniço, semelhante a uma vara de medir. And the angel stood, saying, E o anjo veio dizendo: Rise and measure the temple of God, Levante-se e meça o templo de Deus, and the altar, and them that worship therein. e o altar, e aqueles que adoram lá dentro. Now Amplified says, Agora, a versão amplificada diz: a reed as a measuring rod was then given to me, Um caniço, semelhante a uma vara de medir, me foi dado, shaped like a staff, no formato de um bastão. and I was told, rise up E me foi dito: levante-se and measure the sanctuary of God e meça o santuário de Deus, and the altar of incense, o altar do incenso, and number those who worship there. e conte os adoradores que estão lá. The New American Standard says, A versão New American Standard diz: then there was given me a measuring rod, E me foi dado uma vara de medir, like a staff, como um bastão. and someone said, E alguém disse: get up and measure the temple of God Levante-se e meça o templo de Deus, and the altar, e o altar, and those who worship there, who worship in it. e aqueles que adoram lá, que adoram dentro dele. NIV says, A versão NVI diz: I was given a reed like a measuring rod, Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, and was told, go and measure the temple of God and the altar, and count the worshippers there. e me foi dito: Vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Verse 2 says, No versículo 2 ele diz: but the court which is without temple, leave out, and measure it not, Porém o pátio que está fora do templo, deixe fora, e não o meça, for it is given unto the Gentiles, porque ele foi dado aos gentios, and the holy city shall be tread underfoot, e a cidade santa será pisada, calcada aos pés, 42 months. 42 meses. That is King James. Esta é a versão King James. Amplified says, A versão amplificada diz, verse 2 of Revelation 11, versículo 2 de Apocalipse 11: but leave out of your measuring Mas deixe fora da sua medição the court outside the sanctuary of God, omit that, o átrio fora do santuário de Deus. Exclua-o, for it is given over to the Gentiles and the nations, porque ele foi entregue aos gentios e às nações, and they will trample the holy city underfoot. e eles pisarão a cidade santa. For 42 months, 3.5 years, he gives it there. Por 42 meses, 3 anos e meio. Ele menciona isso lá. So, blessed people, Então, povo abençoado, if I explain to you this, let me read from the book of Ezekiel, antes de eu explicar isto para vocês, deixe-me ler no livro de Ezequiel. Ezekiel chapter 40 verse 3 says, Ezequiel capítulo 40, versículo 3, ele diz: he brought me, and behold, there was a man, an angel, E havendo-me levado lá, eis que havia um homem, um anjo, whose appearance was like bronze, cuja aparência era como a do bronze, with a line of flax and a measuring reed in his hand. tendo na sua mão um cordão de linho e uma vara de medir. And he stood in the gateway, and he goes on.
E ele estava em pé na porta. Então ele continua. And let me read from the book of Psalm 19, verse 4. E deixe-me ler no livro dos Salmos 19, versículo 4. It says, Ele diz: their line is gone out through the earth, all the earth. a sua linha se estende através de toda a terra. And their word to the end of the world. E a sua palavra até os confins do mundo. To them hath he set a tabernacle for the sun. Neles pôs uma tenda para o sol. Amplified says, A versão amplificada diz: yet their voice in evidence goes out through all the earth, mas a sua voz, em evidência, estende-se por toda a terra. their sayings to the end of the world. E as suas palavras até os confins do mundo. Of the heavens hath God made a tent for the sun, Nos céus, Deus armou uma tenda para o sol. and the New American Standard says, E a versão New American Standard diz: their line is gone out through all the earth, a sua linha se estende por toda a terra. and their utterances to the end of the world. E as suas palavras até os confins do mundo. In them he has placed a tent for the sun. Neles, ele colocou uma tenda para o sol. So what is the Lord saying to this generation, blessed people? Então, o que é que o Senhor está dizendo para esta geração, povo abençoado? When he handed down to me a measuring rod, Quando ele me entregou uma vara de medir, it is a rod, but at the end as a sharpened pencil. Sharpened, it was even sharpened. era uma vara, porém na sua ponta era um lápis afiado. Ele até mesmo estava apontado. I measured and marked. Eu media e marcava. Measured, as you measure, mark, it marks. Media e enquanto você media, ele marcava. Ele marca. That is amazing, blessed people. Isto é espantoso, povo abençoado. We know too well the time is running out. Nós sabemos muito bem que o tempo está esgotando. Fast running out for the church in the Gentile world. Está se esgotando rapidamente para a igreja no mundo gentílico. And the Lord is speaking very clearly about events that pertain to the church now. E o Senhor está falando muito claramente a respeito de eventos que dizem respeito à igreja agora. And also to Israel. E também com Israel. He's talking about the revival of the Gentile church. Ele está falando a respeito do avivamento da igreja dos gentios. And also the revival of the nation of Israel. E também do avivamento da nação de Israel. The national revival of Israel. The redemption of Israel. O avivamento nacional de Israel. A redenção de Israel. You know too well that he that speaks with you has a duty. Vocês sabem muito bem que este que fala com vocês tem uma missão. Is duty bound on this mission Ele foi enviado com a função e a missão to measure the worship in the house of the Lord. para medir a adoração na casa do Senhor. He has been sent to the Gentile world Ele foi enviado ao mundo gentílico to measure the worship in the temple of God, in the house of the Lord. para medir a adoração no templo do Senhor, na casa de Deus. That rod is the standard of God. Esta vara é o padrão de Deus. That rod is the yardstick of worship, the yardstick of God. Esta vara é a medida da adoração, é a medida de Deus. The yardstick of holiness, the yardstick of righteousness,
a medida da santidade, a medida da justiça. And it does represent God's mean standard. Ela representa o padrão dos caminhos de Deus. The standard of God that does not change. O padrão de Deus que não muda. God's exacting law. A lei exata de Deus. When it comes to entry into eternity. Quando se trata de entrar na eternidade. The measure of doctrine of your faith. A medida da doutrina, da sua fé. Faith in Christ Jesus the Lord. Fé em Cristo Jesus, o Senhor. So that's why that rod is in operation now. E é por isso que esta vara está atuando agora. For preparing the way for the glorious coming of the Messiah. Para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. But after the church is taken up in the rapture. Mas depois que a igreja for levada embora no arrebatamento. Then now, you hear now the voice that says. Então agora, você ouve agora a voz que diz. This is the principle, the personality that will build. Este é o principal. Este é o personagem que vai construir. Will build the tribulation temple. Que vai construir o templo da tribulação. And I could not see him well. I've not been able to identify him. E eu não pude vê-lo muito bem. Eu não pude identificá-lo muito. But those are now the principles that are involved in the meltdown. Mas aqueles são agora os principais que estarão envolvidos na dissolução. On the campaign that takes place in Jerusalem. Da campanha que acontece em Jerusalém. And again now there, the measuring rod becomes so key now. E novamente lá, a vara de medir se torna tão chave agora. Based on Revelation 11. Baseado em Apocalipse 11. To go into the temple of the Lord and measure the temple. Para ir dentro do templo de Deus e medir o templo. And measure the altar of incense. E medir o altar do incenso. The sacrifice, in other words, being offered there. Em outras palavras, o sacrifício que está sendo oferecido lá. And measure the worshippers there. E medir os adoradores lá. In other words, to bring correction. Em outras palavras, trazer correção. To the kind of worship they are going to perform there. Ao tipo de adoração que eles vão praticar lá. The same way is bringing correction right now. Da mesma forma, ele está trazendo correção agora mesmo. The Messiah is coming, blessed people. O Messias está vindo, povo abençoado. Prepare the way. Prepare o caminho. I have seen the coming of the Messiah. Eu vi a vinda do Messias. God Almighty Yahweh. O Deus Todo-Poderoso Yahweh. He has given me the measuring rod. Ele me deu a vara de medir. And at the tip end of it is a pencil. E no final, a ponta dela é um lápis. Sharpened by the Lord himself. Apontado pelo próprio Deus. The pencil of God. O lápis de Deus. I measured and marked. I measured and marked. Eu media e marcava. Eu media e marcava. Be holy, be righteous. Sejam santos, sejam justos. Remember when it's all said and done. Lembrem-se que quando tudo tiver sido falado e feito. The book of Matthew 22. O livro de Mateus 22. He will come into the waiting room before entering into the kingdom of God. Ele virá até a sala de espera antes de entrar no reino de Deus. Using God's yardstick. Usando a medida padrão de Deus. God's measuring rod. A vara de medir de Deus. That is what he's doing now for the invited guests. É isto que ele está fazendo agora com os convidados. He's right now using the two prophets. Ele agora está usando os dois profetas To measure who has the garment. para medir quem tem as vestes. To measure who befits the standard of heaven. Para medir quem está dentro do padrão do céu.
who reaches the benchmark of heaven, Quem atinge o padrão do céu? is measuring the garment of righteousness now. Ele está medindo as vestes de justiça agora, That those who measure para que aqueles que estão dentro das medidas may enter eternity with God. possam entrar na eternidade com Deus. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Shalom Todah. Todah Haverim. Todah Lachem. Yom Tov.